A palavra que eu mais ouço os pilotos repetirem no cercadinho é artificial. Juliane Serrazoli, jornalista que está na Austrália fazendo a cobertura do Grande Prêmio. A palavra que eu ia trazer aqui quando terminei de assistir corrida e pensei sobre esse vídeo era estranho. Para mim foi muito estranho ver esses novos carros na pista, essa nova dinâmica de corrida, foi realmente estranho. E eu vou exemplificar aqui para vocês, trazendo um trecho aqui do onboard do George Russell ali no começo da prova, naquela disputa que ele estava com o Charles Leclerc, olha só. Pois é, para mim é muito estranho ver um carro de Fórmula 1 perder velocidade na reta, é muito estranho ver um carro de Fórmula 1 frear, o piloto, né, ter que frear muito antes do que ele costuma frear numa curva ali nesse circuito de Melbourne. Então assim, a mim essa ideia de que, nossa, tivemos um super começo de corrida com 13 voltas ali, onde teve disputa sensacional, uma briga de ultrapassagens entre Russell e Leclerc, nossa, quantas coisas, a mim não me convenceu. Eu não comprei essa ideia, porque assim como os próprios pilotos estão dizendo, foi algo artificial. Automobilismo, Fórmula 1, a gente acostumou, né? Eu pelo menos na minha visão, ultrapassagem é aquela coisa que o piloto tem que frear mais dentro, frear no limite, ser arrojado e tudo mais. E não aquela situação de que o cara tem mais bateria do que o outro, ele vai lá e passa. Só que a gente está acostumado, né? Muita gente acostumou, por exemplo, aceitou por durante tantos anos o DRS, que era outra coisa absolutamente artificial, em troca do número de ultrapassagens. Não, porque teve 342 ultrapassagens. Você vai ver, as ultrapassagens é tudo desse jeito. O cara estava com mais bateria que o outro, vai lá e passava sem graça nenhuma. Assim como era na época do DRS, né, principalmente no começo ali do DRS. Nos últimos anos até o DRS deu uma melhorada, mas por boa parte do tempo era assim, o cara abriu o DRS e passava. Então, nossa, teve 342 ultrapassagens. Eu lembro até, eu de novo trago esse desafio aqui, que eu lembro que quando introduziram o DRS, né, em 2011, falaram, né, colocaram assim, fizeram uma comparação do número de ultrapassagens entre 2010 e 2011, e tinha dado, né, trocentas milhões a mais, que eu não lembro exatamente o número, mas eu lembro que tinha o piloto que mais tinha feito ultrapassagem em 2011 tinha sido o Michael Schumacher com a Mercedes. E eu falei aqui, alguém lembra de alguma ultrapassagem assim, nossa, que ultrapassagem que o Michael Schumacher fez na temporada de 2011? Eu até hoje não me lembro, mas eu me lembro de ultrapassagens assim, que é outro exemplo que eu gosto de usar, por exemplo, a ultrapassagem que o Schumacher tomou do Hakkinen em 2000 em Spa. E eu lembro exatamente de uma coisa que a gente não ouve mais falar hoje, que é o seguinte, é o Galvão falando com o Reginaldo Leme. Onde é que você acha que ele vai atacar? Onde é que você acha que ele vai tentar atacar? Porque era aquela coisa, o piloto estudava, às vezes, né, aproveitava de um erro e tal, ficava ali, às vezes, voltas e voltas perseguindo para tentar ver onde que ele poderia atacar e fazia uma ultrapassagem, né, de verdade. Hoje não, hoje até o ano passado todo mundo sabia que o cara ia atacar na zona de DRS, e hoje a gente, né, sabe que o cara vai esperar o cara da frente ali diminuir, né, a sua potência de bateria ali, que tem a luzinha piscando, o cara vai lá, opa, agora vai lá e vai passar. É isso. E isso que aconteceu no começo da corrida, no começo da prova, com o Russell e Leclerc trocando de posições várias vezes, né, que foi troca de posições, não foram ultrapassagens, porque era só esperar o cara estar com menos bateria e botar o carro e passar. Tem gente que gosta, tem gente que compra, tem gente que acha legal, divertido, tá tudo certo, cada um com a sua opinião. Eu não acho que isso é legal, os pilotos não acham que isso é legal, porque pilotar parte do pressuposto que o cara vai ter habilidade, vai mostrar sua habilidade, vai ser arrojado, e não um campeonato de quem gerencia melhor a sua bateria. Não é isso que é a essência do automobilismo, na minha visão. Então, eu achei muito estranho ver esse tipo de corrida. Não, só que assim, também não vou ser aquele, nossa, acabou a Fórmula 1, pelo amor de Deus. Também não é assim, vou continuar assistindo, ok, mas
não me agradou. E eu acho que também não é 8 ou 80, porque lá, mega corrida dos anos lá, não tinha ultrapassagem. Ok, a gente tá vendo, tô fazendo aqui no canal, por exemplo, o resumo da temporada de 1999, corrida, realmente são corridas que não tinham ultrapassagem. Mas quando você via, por exemplo, lá o on-board do piloto, você via, cara, que o cara tava pilotando no limite, era muito mais gostoso de você assistir o piloto pilotar, né, que é isso que o piloto tem que fazer, pilotar, e não gerenciar a bateria, e não gerenciar, sei lá o que, 300 milhões de coisas. E ok, eu acho que nem 8 nem 80, eu acho que tem que ter um meio de ser uma experiência legal para o fã que está assistindo, seja sensorial, seja de você ser bonito de ver o cara pilotando ali no limite, tentando tirar o máximo do carro. Tem que ser legal para o piloto, né, que tem que se divertir, porque a gente lembra que às vezes, né, umas corridas lá que o cara chegou lá em 15º, mas o cara, pô, me diverti porque eu fiquei disputando com um piloto tal, porque eu fiquei tentando perseguir o piloto tal, para mim foi divertido. E hoje a gente vê que esses pilotos parecem que nas declarações dos pilotos, a gente sabe que o piloto reclama, né, quando não está ganhando reclama, mas a gente vê que não tem mais aquela coisa, parece que os caras não estão se divertindo em pilotar dessa forma. Então, enfim, eu acho que esse regulamento não veio para ficar, eu acho que ele vai ficar ali alguns anos e vão tirar, porque eu sinceramente não consigo ver as pessoas gostarem desse regulamento, os pilotos gostarem, enfim, cara, eu não gosto, não acho que isso é uma evolução. Tem gente que fala, porque o mundo evoluiu agora. Cara, eu não acho isso uma evolução. Acho isso muito pelo contrário, eu acho isso um retrocesso absurdo. Mas cada um com a sua opinião, e ninguém é o dono da verdade. Falando da corrida em si, tivemos, né, dobradinha da Mercedes, que embora teve aquela briga no começo, depois abriu 15 segundos em relação ao Leclerc, claro, teve a questão da estratégia e tudo mais, mas ok. Então, George Russell e Kimi Antonelli dispararam na frente, o Leclerc e o Hamilton depois mostrou que a Ferrari é a segunda força do campeonato. Depois o Lando Norris chegou 51 segundos atrás do George Russell. O Max Verstappen, tudo bem, largou lá atrás, mas chegou aí a 54 segundos do George Russell. What a race, but anyway, driver of the day also. It would be a completely different story if you started in the first rows. E depois todo mundo uma volta atrás. Bela corrida do Oliver Biermann, chegando na frente do Ocon em sétimo. Bela estreia do Lindblad, chegando na frente do Lawson. Bela corrida do Gabriel Bortoleto, né, que marcou, chegou na pontuação, embora seu companheiro de equipe não tenha nem sequer largado. E o Pierre Gasly fechou a zona de pontuação, ele ficou... reacendeu uma rivalidade dele com o Ocon ali, que ficaram disputando por algumas voltas, assim como também o Lawson e o Pérez ali teve, né, uma rusga ali de rivalidade. Outras coisas que a gente tem que falar, né, a Aston Martin abandonou como previsto, quebras do Bottas, quebras do Hadjar, uma pena pro Hadjar, estava fazendo uma boa corrida, o Hülkenberg nem conseguiu largar, e o Piastri, que bateu na volta de alinhamento numa dinâmica de batida muito parecida com do Antonelli e do Max Verstappen. E confesso que eu não fui atrás das questões técnicas para ver as causas disso, mas é muito parecido e não sei, isso pode ser perigoso. Felizmente nenhum piloto se machucou, mas é estranho essa dinâmica de acidentes. E outra coisa, claro, que a gente tem que chamar a atenção aqui é a diferença dos carros, né? Ou seja, a diferença dos tempos de volta entre os carros é realmente muita diferença, ao contrário do que a gente tinha até o ano passado ali, que era todos os carros ali dentro do mesmo segundo. Agora realmente muita diferença entre os carros. Vamos ver como vai ser a evolução desse regulamento, mas eu achei estranho assistir a corrida assim, realmente, enfim, não me pegou, não fui comprado por essas primeiras voltas ali com briga, disputa, enfim. Não acho. Quero saber a opinião de vocês. Amanhã tem live às 8 horas que a gente vai falar mais sobre a corrida, né? Conversar mais, discutir mais, debater mais. Então espero vocês também, certo? Obrigado, um grande abraço a todos, até o próximo e tchau.